Wesker caminhou pelo deserto corredor, cruzando as duas salas de espera do segundo andar, acenando rapidamente para dois policiais em frente à máquina de soda. A porta para o lado de fora estava meio aberta. Uma leve e úmida brisa cortava o abafado ar do lado de dentro. Ainda estava claro, mas não por muito tempo. Ele esperava que isso não fosse interferir na missão, mas, pelo visto, irá. Wesker virou à esquerda e desceu o corredor que levava ao heliporto, conferindo mentalmente uma lista de tarefas, procedimento, armas, equipamentos, relatório. Ele sabia que tudo estava em ordem, mas conferiu de novo. Ele gostava de pensar em si mesmo como um homem de precisão, que leva tudo em consideração e decide o melhor curso de ação depois de estudar os fatores. Controle é o dever de qualquer líder competente, mas, para esse caso, ele tirou isso da cabeça antes de ir longe demais. Ele sabia o que devia ser feito e ainda tinha tempo. Tudo em que ele devia se concentrar agora era em trazer os bravos sãos e salvos. Wesker abriu a porta no final do corredor e saiu no brilho do início da noite, o crescente ruído do motor do helicóptero e o cheiro de óleo enchendo seus sentidos. O pequeno heliporto de cobertura era parcialmente guarnecido pela sombra de uma envelhecida torre d'água e vazio, exceto pelo helicóptero cinza bronzeado do Alpha. Pela primeira vez, ele imaginou o que aconteceu com o Bravo. Ontem, Joseph e um recruta checaram ambos os pássaros e eles estavam bem. Ele tirou essa linha de pensamento da cabeça enquanto ia para o helicóptero. Não importava por quê, não mais. O importante é o que veio depois. Espere o inesperado. Esse era o lema do STARS. Significava basicamente estar preparado para qualquer coisa. Não espere nada. Esse era o lema de Albert Wesker. Um pouco menos atraente, talvez, mas infinitamente mais útil. Se virtualmente garantido, aquele nada jamais o surpreenderia. Ele subiu na porta aberta do piloto e viu Vickers. O homem parecia com medo, e Wesker considerou por um momento deixá-lo para trás. Chris tinha licença para voar e Brad tinha a reputação de se cagar sob uma arma. A última coisa de que ele precisava era ter um de seus soldados congelados em caso de problemas. Mas ele pensou nos bravos perdidos e voltou atrás. Ele abriu a porta lateral e entrou na cabine, fazendo uma rápida contagem do equipamento arrumado na parede. Fogos de emergência, kits médicos e de comida. Estava tudo pronto. Wesker imaginou o que Brian estava fazendo agora. Cagando nas calças, sem dúvida. Wesker riu enquanto descia do helicóptero, mentalizando a imagem de Irons, suas gorduchas bochechas vermelhas de raiva e merda escorrendo pelas suas pernas. Irons gostava de pensar que podia controlar tudo e todos. Isso fazia dele um idiota. Infelizmente para todos, ele era um idiota com um pouco de poder. Wesker o avaliou cuidadosamente antes de assumir a posição em Raccoon City e sabia algumas coisas sobre o chefe que não o enquadravam numa luz positiva. Ele não tinha intenção de usar o que sabe, mas se Irons bagunçar as coisas mais uma vez, Wesker não ficará de boca fechada, ou pelo menos dirá que tem acesso a ela. Isso certamente o manterá fora do caminho. Barry Burton apareceu carregando as caixas de munição. Chris e Joseph logo atrás. Chris com os cintos e Joseph com as mochilas, o compacto lança-granadas sobre o ombro. Assim que os três guardaram o equipamento, Wesker voltou sua atenção para a porta, esperando Jill. Ele conferiu o relógio e franziu. Menos de 5 minutos se passaram desde o último contato com o Bravo. Eles fizeram um ótimo tempo. Mas onde está Valentine? Ele não falou muito com Jill desde que ela chegou em Raccoon, mas seu arquivo era muito bom. Ela conseguiu altas recomendações de todos que já trabalharam com ela, elogiada pelo seu último capitão, como sendo muito inteligente e extraordinariamente calma numa crise. Seu pai era Dick Valentine, o melhor ladrão nos negócios umas décadas atrás. Ele a treinou para seguir seus passos. Ela ia muito bem até o pai ter sido encarcerado. Silenciosamente, o capitão encorajou Jill a tirar de onde estava e pediu a Brad para ligar as pás do helicóptero. É hora de ver como as coisas estão lá fora. Capítulo 3. Jill virou na direção da porta da sala dos armários, seus braços segurando 2 malas cheias de equipamentos. Ela as colocou no chão e rapidamente jogou o cabelo para trás, pondo uma boina azul em cima dele. Estava muito quente, mas era sua boina da sorte. Ela olhou no relógio antes de erguer as malas, satisfeita em ter levado apenas 3 minutos para enchê-las. Ela tinha passado por todos os armários do Alpha, pegando cintos de utilidade, meias-luvas, coletes à prova de balas e mochilas. Nada que refletisse a personalidade dos usuários dos armários.
O de Barry era coberto por fotos instantâneas de sua família e tinha o pôster de uma revista de armas, uma rara 45 Luger brilhando em cima de um veludo vermelho. Chris tinha fotos de amigos da Força Aérea e suas prateleiras eram uma bagunça. Camisetas amarrotadas, papéis jogados. Brad tinha uma pilha de livros de autoajuda e Joseph um calendário dos 3 patetas. Só o de Wesker não tinha nada pessoal. Isso não a surpreendeu. O capitão não demonstrava ter muitos valores sentimentais. O armário de Jill tinha inúmeros livros de romances baseados em crimes reais, uma escova de dentes, fio dental, balas de hortelã e 3 boinas. Na porta havia um pequeno espelho e uma velha foto dela e de seu pai, tirada na praia em um verão quando ela era criança. Ao passar por ele, Jill decidiu redecorá-lo quando tivesse tempo. Qualquer um que visse seu armário pensaria que ela era algum tipo de maníaca dental. Jill apoiou as malas em seu joelho erguido e tocou a maçaneta. Ela agarrou quando alguém tossiu atrás dela.